falarmos das boas notícias, das boas novas que vêm da parte de Deus. O Evangelho quer dizer isso, boas notícias. Nessa noite nós vamos pensar então nessas boas notícias. É sempre bom receber boas notícias, por mais talvez pequena que ela seja, mas sendo boas notícias é bom de ouvir. Minha mãe está lá no hospital e sempre que as meninas mandam alguma notícia, a gente se alegra porque são boas notícias, Às vezes fala, não, dormiu bem essa noite, boas notícias, diminuíram as dores, boa notícia. Como é bom receber boas notícias. Agora imagina receber boas notícias de Deus. É melhor ainda, não é verdade? E se nós vamos considerar sobre boas notícias vindas da parte de Deus, nós precisamos, acima de tudo, pensarmos um pouquinho em Deus. Por isso que está lá Deus, Nós vamos pensar um pouquinho em Deus. De manhã nós estivemos olhando que a Bíblia Sagrada é o livro de Deus. Não foi isso que nós olhamos? A Bíblia Sagrada é o livro de Deus. Então, se nós queremos saber um pouquinho mais sobre Deus, é muito fácil, A gente pode abrir a Bíblia Sagrada e é interessante que o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, ele apenas diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. É diferente dos outros livros, se você parar para pensar. A maioria dos outros livros, ele contém uma biografia do autor. Há ali uma escrita relacionada à vida do autor. Quem é ele? Onde ele nasceu? A sua formação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, embora seja ela o livro de Deus, nós não temos uma biografia, Nós não temos algo ali falando, apresentando-nos o Criador, apresentando-nos o autor da Bíblia Sagrada. Nós estivemos olhando de manhã que a Bíblia Sagrada é o único livro na face da terra que, quando aberto, o autor se faz presente. É o único livro na face da terra que, quando aberto, o autor se faz presente. E embora Deus seja o autor da Bíblia Sagrada, nós não temos uma apresentação de quem é Deus. Nós não temos uma biografia de Deus. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, houve uma ocasião quando Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito. E Moisés, no seu receio de atender a ordem do Senhor, de fazer, ao pensar no tamanho da missão que Deus estava colocando em suas mãos, ele falou: Senhor, mas quando eu for falar com eles, e eles me perguntarem quem é que me enviou, o Senhor Deus olhou para ele e disse assim: quando eles te perguntarem, você vai apenas dizer que o eu sou te enviou. E sabe o que nós precisamos saber de Deus? Nada mais é de que Ele é. É isso que nós precisamos saber de Deus. Deus se revela gradativamente dentro da sua palavra. Mas aquilo que eu e você precisamos saber e ter plena convicção é de que Deus é. Não preciso saber mais nada a respeito de Deus, senão apenas que Ele é. E sabe, ciente desse fato, alguns dizem que o versículo mais difícil de crer na Bíblia Sagrada é exatamente o primeiro versículo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Se você consegue crer que de fato
Deus é o Criador de todas as coisas. Você tem capacidade realmente de reconhecer quem é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu espero que todos nós que estamos aqui nessa noite tenhamos essa convicção, não é? A convicção de que Deus é. A convicção de que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não só é o Criador de todas as coisas, como Ele é também o sustentador de todas as coisas. É maravilhoso quando nós começamos a contemplar a criação de Deus, o funcionamento de cada uma das coisas criadas. Nós ficamos boquiabertos, né? E o que nós precisamos saber de Deus? Exatamente isso. Saber que Ele é. E se nós vamos falar de boas novas, boas notícias vindas da parte de Deus, nós precisamos começar da forma que nós começamos, pensando em Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E a coroa da criação de Deus, deixa eu apertar aqui para ver se vai. Está lá, né? Opa, não foi. Deu crepe aqui, né? Vamos lá. Acho que deu um probleminha, tem que abrir, né? Não está abrindo. Tecnologia é isso aí, né? Agora precisa funcionar. Tecnologia, né? Então, Deus é o Criador de todas as coisas. E a coroa da criação de Deus é o homem, né? A palavra de Deus fala que Deus foi criando todas as coisas. E quando ele termina de criar, né, no final do dia, no final da sua criação, nós vemos ali a expressão, viu Deus que era bom. Mas quando nós chegamos na criação do homem, né, quando Deus cria o homem, o versículo termina dizendo que viu Deus que era muito bom. Então o homem foi a coroa da criação de Deus. A criação não estaria completa sem a criação do homem. Agora, para que Deus criou o homem? Está lá, né? Deus criou o homem exatamente para que esse tivesse vida com Deus. Vida com Deus. O homem foi criado para fazer parte da natureza humana, amar a Deus acima de todas as coisas. Era para fazer parte da natureza humana, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos o próprio Deus olhando para o homem e não vendo nenhum sequer buscando a Deus. Ele olha para o homem, a coroa da sua criação, e ele não vê ninguém
fazendo o bem. E sabe, não é difícil nós considerarmos isso, porque nós percebemos com bastante clareza que, embora criaturas de Deus, há mais facilidade em nós em fazer o mal do que em fazer o bem. Para fazer o mal, nós não precisamos de nenhum sacrifício. Fazemos com muita facilidade. Mas para fazer o bem, precisa de um certo sacrifício. Como pode ser isso? Não é? Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, se o propósito de Deus ao nos criar foi exatamente para que nós tivéssemos vida e vida com Deus, para que o homem usufruísse da comunhão com Deus e colhesse os benefícios dessa comunhão com Deus, e Deus também pudesse colher os benefícios da honra e da glória que o homem prestaria a Deus. Mas percebe agora nesse gráfico que